Salve, salve, telespectadores internautas da Docton TV. Olha, estou num lugar bonito hoje, Peito. Olha o tanto de menino bonito que está do meu lado aqui. Eu estou aqui no Núcleo do Câncer, gente, para falar de um assunto seríssimo e de uma campanha muito bonita que acontece todo mês de outubro, que é essa campanha aqui, ó, o Outubro Rosa. Pode até mostrar o banner aí, Matheus, né? E a gente está aqui no Núcleo justamente para poder fazer esse alerta para vocês, meninas, mulheres, e para os rapazes também, que tem meninas, mulheres pertinho de vocês, para poder bater um papinho. Eu vou começar o papo aqui com a Samira, que é oncologista. A gente vai bater um papo. É bom entrevistar parente, né? Enfim, mas é isso. A Samira é uma querida, viu, gente? Mas é justamente isso que a gente queria saber um pouquinho, né, Samira? Esse mês a gente vê muita gente falando e a gente quer alertar aqui as pessoas aqui na Docton TV da importância dessa prevenção, né? A gente sabe quanto é doloroso assim, para o paciente oncológico, né? E como que é uma coisa que é tranquila de descobrir. Então eu queria uma fala sua assim, nesse sentido, né? De alertar as mulheres principalmente, de poder fazer toda essa prevenção, né? Como é que começa, como é que a gente entende que a pessoa está ali com essa vira paciente oncológico assim? Eu, como oncologista, eu vivo hoje um momento assim muito interessante de trabalho que vai muito de encontro a essa proposta de alertar as pessoas para a prevenção, porque chegou um momento de não muitos anos de carreira em que, vendo tanto o fim, no sentido de ver pacientes graves, terminais, às vezes que descobriram uma fase já tão avançada com pouca janela terapêutica para se fazer algo, né? Então, trabalhando muito nessa parte de meio, de tratamento e de fim, a gente fica querendo voltar para trás, olhar para trás e pensar exatamente o que você falou. A importância da gente poder fazer algo no momento do diagnóstico ou prevenir o surgimento para que a gente não fique lá na ponta. Então, é exatamente por estar muito na ponta do fim e que hoje eu tenho muito essa vontade de participar desses movimentos, como né, o que eu fui convidada hoje no Núcleo para a gente conversar sobre isso, que é a prevenção. Então, assim, a gente tem muitas ferramentas para diagnóstico precoce. Aí a gente não pode banalizar isso. O autoexame, embora o Ministério da Saúde tenha emitido uma nota dizendo que não está mais recomendado para rastreamento, eu queria até lapidar um pouquinho isso, porque ficou um pouco polêmico. Eu vejo hoje essa conversa sobre essa nota. Porque o que é rastreamento? Rastreamento é quando eu faço um exame em pessoas assintomáticas, tá? Eu não estou investigando uma queixa, que é completamente diferente, por exemplo, de uma paciente que faz o autoexame das mamas, que é algo importante, sim. E nesse autoexame ela descobre ali algo no corpo, alguma alteração, uma inversão de mamilo que chama atenção, uma região da pele um pouco mais espessada, ou uma alteração de cor, o próprio nódulo, né? Então, no autoexame, a mulher consegue perceber muitas coisas e esse autoexame, ele é importante sim. Mas por que gerou uma nota de não recomendado para rastreamento? O que a gente fala do ponto de vista médico que é rastreamento? É quando eu faço um exame em várias pessoas, sem sintoma nenhum, sem nenhum sinal, para eu simplesmente ver ali se eu encontro algo. Então, isso... E isso é comum, sabe? Tô sentindo nada, deixa eu lá ver qual é. Isso é rastreamento. Uhum. Então, quando a gente fala do ponto de vista médico rastreamento, qual que é o desenho médico que a gente quer? Eu vou fazer um exame para, no final, o impacto final ser diminuir mortalidade. Uhum. Então, por que foi considerado, olha, o autoexame das mamas não é um bom exame para rastreamento? Porque a mulher se palpar e descobrir, não foi provado que isso vai fazer morrer menos por câncer de mama. Mas isso invalida o autoexame? Não. Eu acho interessante falar sobre essa polêmica, porque isso tem sido muito falado. Então, o fato de não ter provado que tem menos mortalidade não invalida o seu benefício e o seu valor. Porque quando a mulher se examina e ela descobre, ela faz um diagnóstico precoce, ela vai ser submetida a tratamentos menos agressivos. Né? Ela vai ter mais chance de tratar aquilo de uma forma mais precoce, né? Com menos efeitos adversos, né? Não sendo submetida, às vezes, a tratamentos
tão invasivos, digamos assim, né? Então, para esclarecer que esse valor do autoexame, ele existe sim, mas é importante que a gente entenda por que teve essa questão de, não recomendou mais para rastreamento. Porque rastreamento é diminuir menos, mas isso não invalida o seu benefício, né? Então, é importante sim. A mamografia e o ultrassom, eles vão nos ajudar a ver nódulos que, às vezes, na palpação você não ia conseguir. Hoje a gente tem a ressonância magnética, que para algumas mulheres vai ser indicado, sobretudo mulheres que têm prótese, que aí a mamografia vai ter um pouco mais de dificuldade de ver. Então, existem sim muitos exames que conseguem nos ajudar a fazer esse diagnóstico precoce. Mas nós estamos no Outubro Rosa, falando de prevenção. E aí vamos fazer um alerta aqui. Esses exames são prevenção secundária. O que é prevenção secundária? Eu falo que prevenção secundária, Natan, é prevenção de catástrofe. Entendi. Por que é prevenção de catástrofe? Porque eu estou descobrindo mais cedo para que aquilo não vire algo tão difícil de ser tratado depois, para que não chegue em fases muito avançadas. Mas essa prevenção, ela é secundária, né? E aí as pessoas ficam assim, eu vou fazer o meu exame de prevenção. Eles deram esse nome de prevenção secundária, mas é meio contraditório. Eu estou prevenindo fazendo mamografia? Eu não estou prevenindo. Eu estou simplesmente tentando identificar. Então, quando eu faço o exame, eu só estou tentando trazer um pouco mais de forma precoce essa identificação para facilitar o meu tratamento e a condição daquele caso. Mas o que é prevenção mesmo? Vamos falar a nível de prevenção primária. É a gente se cuidar de uma forma um pouco mais ampla. E aí a gente está falando de alimentação, a gente está falando de sono, a gente está falando de manejo de estresse, nós estamos falando de sedentarismo, a gente está falando de redução de consumo de substâncias como álcool, cigarro e outros poluentes externos que a gente sabe que fazem aí disruptores aí no nosso metabolismo. Então existem muitas questões metabólicas que as pessoas precisam se atentar e se preocupar para pensar em literalmente prevenção, que é realmente diminuir risco. Tá? Então, nesse sentido, eu acredito que o Outubro Rosa precisa ganhar uma força maior. E eu vejo muito as pacientes que sobreviveram ao câncer num movimento, às vezes, um pouco confortável de dizer assim, eu tratei o câncer, eu curei, agora eu vou no meu médico a cada X tempo, vou mostrar os meus exames para ver se está tudo bem. Né? Mas a gente pode fazer mais do que isso, do que simplesmente vigiar se o câncer voltou. Uhum. E é interessante que é uma coisa assim, genética. Gente, tá cheio de mosquitinho, é porque nós estamos no jardim, viu? Vamos só dando esse adentro aqui. A gente tá no jardim, então. Jardim, né? Choveu, então os mosquitinhos estão correndo aqui. Bom que choveu, enfim. Mas eu queria saber, assim, é uma coisa muito difícil de entender como é que isso funciona, Samira. Acho para a grande população, sabe? Porque é uma coisa que o organismo produz e a gente sabe que tem umas causas, que tem coisas que acelera, por exemplo, você citou o tabagismo, citou excesso de álcool, enfim, outras coisas, né? Mas como é que efetivamente, assim, é só mesmo fazendo um check-up constante? Como é que eu entendo isso do ponto de vista da prevenção, assim, tem alguma coisa a ver com a minha genética, tem alguma coisa a ver com o estilo de vida, enfim, como é que as pessoas se atentam a prevenir, assim, efetivamente? Vamos lá, hoje, quando a gente faz uma consulta de aconselhamento para prevenção de câncer, a gente pensa na genética hereditária, mas a gente pensa em outras coisas também. Aí vamos por partes. Se eu tenho pessoas que me contam que têm uma história familiar muito expressiva de câncer, isso é um alerta para que essa pessoa preferencialmente seja investigada do ponto de vista genético, para ver se pode ser identificado ali alguma alteração, algum gene quebrado, que a gente poderia olhar para ele e entender quais os riscos individualizados daquela pessoa e poder fazer um acompanhamento personalizado para ela, caso tenha alguma alteração genética. No câncer de mama, é em torno de 10% dos casos que a gente identifica uma alteração hereditária. Mas quando a gente fala de todos os cânceres de uma forma geral, isso pode chegar a 20%. Tá? Então varia dependendo do tipo de tumor. Essa porcentagem ela não é fixa. Câncer de próstata, por exemplo, é em torno de 17%. Câncer de cólon já chega a 20% ou um pouquinho mais. Tá? Então, de uma forma geral, a gente sabe que pode ir até uns 20% de hereditariedade. Mas não apenas olhar para um gene quebrado, a gente precisa olhar hábitos familiares. Então, eu posso até ter uma família que tenha um ou outro caso de câncer, mas quando a gente pega o histórico comportamental da família, às vezes é um histórico comportamental de risco.
Tá? Às vezes uma família que tem muito sedentarismo, né? Uma família que tem tabagistas, né? de longa data e vários outros fatores. Então, quando a gente pega uma família e analisa até a parte comportamental e de estilo de vida, a gente consegue prever que aquela família tem um risco maior do que a população geral. Tá? Então, esse aconselhamento, tanto genético quanto a nível comportamental, ele é muito interessante de ser feito. Tá? E quando nós temos pacientes, independente de história familiar, que descobriram câncer em idade muito jovem, a recomendação de avaliação genética ela é muito interessante. E hoje esses testes são bem mais acessíveis do que antigamente. Só para quem está ouvindo a gente ter uma noção, né? Porque às vezes fala num painel genético, a pessoa pensa que vai gastar, sei lá, 15, 20 mil reais num painel. Né? Existem painéis aí muito amplos em que a gente consegue pagar entre 1.500 a 2.500 reais. E painéis muito extensos. Tá? Então, hoje não é tão inacessível assim. Tá? É claro que tem um custo, nem todos os convênios cobrem, o SUS até o momento a gente ainda tem algumas limitações, mas eu acredito que em breve vai ter alguma cobertura para alguns perfis, mas não é um valor assim tão exorbitante diante do tamanho benefício que se teria em fazer algumas testagens para pessoas com determinados históricos. E descobrir quanto antes faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E hoje a gente fala muito de tecnologias novas, Natan. E direto eu recebo no WhatsApp, no Instagram, perguntas assim, agora é a cura do câncer. Aí sai um novo medicamento, aí o mais recente agora foi a terapia celular do Carticel. E a gente viu dos dias desses, né? Uma pesquisa da UFMG que saiu, muito falado. Isso. Que a gente ainda não tem custo, né? Sobre essa da UFMG. Eu não saberia dizer agora qual que é a previsão de custo. Mas tem saído muitas tecnologias com um custo muito elevado. E um alerta para as pessoas é o seguinte, não pensem, não aguardem sentados no sofá a cura do câncer numa terapia de alto custo. Porque isso pode não ser acessível para todos. Provavelmente não será. E não coloquem isso como um facilitador e amortecedor das nossas responsabilidades e do nosso empoderamento. Porque há tanta coisa que nós podemos fazer para reduzir risco de câncer, né? Modificando a nossa forma de viver, a nossa forma de nos relacionar com o mundo, e isso impacta de uma forma tão grande na redução de risco, que é muito cômodo esperar a cura do câncer em um medicamento. Samir, nós vamos conversar mais, mas eu queria ver um pouquinho da outra ponta agora, né? Tô aqui com a Ana e com a Sabrina. Vem cá, Sabrina, mais pertinho, né? As duas estão passando essa experiência, né, de fazer o tratamento e também aqui com o apoio, né, do núcleo. Então, vou começar pela Ana. Ana, como é que foi que você descobriu? E você já está no finalzinho do tratamento, né? Faz 8 anos. Já faz 8 anos. Faz 8 anos. Eu descobri em 2016, né? E com autoexame e vários outros exames que eu fiz complementares para chegar a essa conclusão do câncer. Mas agora, com 8 anos já de estrada, eu tive essa semana em Muriaé e eu tive alta de um dos médicos. Né? Com 8 anos ele falou que, graças a Deus, eu segui a risca e estou bem. Né? Mas não é fácil, não. Você tem que ter muita força de vontade, muito apoio, mas é de todo mundo mesmo, até daquelas pessoas que você não conhece. Você tem que ter apoio para poder se erguer, porque não é fácil, não. Porque a gente fica pensando assim, pô, tô com um diagnóstico de câncer. É uma sentença de morte, né? Às vezes a gente fica com esse sentimento. E, na verdade, existe o tratamento. Existe. Em momento algum eu achei que eu ia morrer. Nem passou isso na minha cabeça, não. E eu levantei a cabeça, pedi a Deus me dar força. Cada dia que eu levantava da cama para ir para Muriaé, e estou vencendo. Parabéns pela sua persistência. Estou vendo que ela está emocionada. E eu também fico emocionado, porque eu estou passando ainda, né? Na minha família com alguns casos de câncer de mama, enfim. Eu entendo a emoção que é, eu entendo perfeitamente isso na pele, quanto que é difícil o tratamento, quanto que é difícil todo o processo, né? É uma coisa que envolve a família inteira, né? E eu vejo aqui a Sabrina é bem jovem, cara. Sabrina é mais nova que eu. E ela tá... mas é assim, tá bem jovem. E ela também tá passando esse momento. Mas eu vejo que você tá lidando de uma forma interessante, Sabrina. Que eu vejo você colocando as coisas nas redes sociais.
você está tentando fazer alerta para as pessoas também nas suas redes. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso também, né? Que é importante, né? Você não tomou isso, eu vejo isso de você porque eu te conheço, né? Como, é um fim, mas é um negócio que eu quero alertar as pessoas também para poder fazer o autoexame, para poder procurar uma forma de amenizar assim um possível diagnóstico, não é isso? Isso. Porque eu nunca considerei um fim, é assim, um começo. Eu sempre brinco que eu tenho câncer, mas o câncer nunca me teve, porque eu nunca me entreguei de forma alguma. Pelo contrário, a partir do momento que eu descobri que estava doente, não estava doente, estava com esse pequeno probleminha, eu sempre coloquei que isso vai passar, que isso é só uma fase. E cada vez que eu chego no médico ou algum procedimento novo, é uma descoberta, né? É uma coisa que passa. Eu sempre procuro ouvir experiências, né? Antes de começar o meu tratamento, eu tive contato com outros pacientes que já tinham passado pelo mesmo. Então, quando eu cheguei ali para fazer o meu tratamento, eu já cheguei bem mais tranquilo. Então, acho que hoje é isso que eu tento passar para outras mulheres, porque quando você recebe o diagnóstico, geralmente é assim um choque, né? Nossa, é câncer, né? Ainda é muito chocante essa palavra, né? Mas eu considero que não é o fim, e sim é o começo, porque eu acho que é o momento de você parar e refletir sobre como anda a sua vida, porque como já foi falado, as pessoas geralmente sempre me perguntam, é genético? Na sua família tem algum caso? Não, meu caso não foi genético. Eu fiz o painel genético, que a doutora Samira falou. Eu não tenho nenhum histórico na minha família de câncer de mama. Eu fui a primeira da minha família. Então, não foi genético, não foi hormonal. Eu fiz vários testes para saber se teria algum motivo real. E eu tenho uma ótima qualidade de vida, eu sou uma pessoa totalmente saudável. Eu pratico exercício físico, eu não tenho nenhuma outra coisa, não tenho diabetes, não tenho nada. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu porque tinha realmente que acontecer, mas eu sempre enfatizo muito a questão do emocional. Eu acho que é muito importante a mulher se cuidar. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, então eu acho que nesse momento foi um momento em que Deus falou assim, tá na hora de parar. Vamos parar um pouquinho, porque você está muito acelerado. Então, com o tratamento, eu estou redescobrindo essa parte de, às vezes, estou cansada, eu preciso descansar. Então, eu preciso parar. Dá um tempo para o seu organismo voltar para o lugar, vamos dizer assim. Dá um tempo para mim. Para você. Dá um tempo para mim, que é muito importante. Mas eu vejo um negócio que eu achei interessantíssimo. A Sabrina, gente, segue a Sabrina depois, que vale a pena, viu? As redes sociais dela são uma fonte de informação muito legal, assim, pra gente que está observando os tratamentos. Acho que ela faz muito bem feito, assim, e naturalmente, né? Ela não procurou fazer isso, né? Eu vejo que você colocou, por exemplo, teve um período que você ficou com seus cabelos e tal, então você estava trocando de peruca, trocando de lenço, bonezinho, não sei o quê. Eu achei que foi muito sensível da sua parte colocar isso e mostrar, não, é peruca mesmo. Queria que você falasse um pouquinho desse sentimento. Para a mulher é muito importante, né? Os cabelos, enfim, a moldura do rosto, assim. Então, eu queria um pouquinho desse sentimento que você colocasse para a galera e por que você resolveu compartilhar isso nas redes sociais. Eu escuto muito, é só cabelo cresce, porque não é o seu. É isso que eu falava, porque não é o seu. Porque, assim, é uma das partes do tratamento em que mais dói. Você se olhar no espelho e não se reconhecer. Então, assim, eu tentei fazer disso, desse momento, uma brincadeira. Então, assim, eu sempre quis ser loira, então eu pegava a peruca loira, colocava a peruca loira. Eu fui ruiva, fui loira, fui morena, fui cabelo curto, cabelo longo, cabelo enrolado. Eu usei lenço, porque eu queria mostrar para outras mulheres que, pelo fato de estar careca, eu não podia perder ali a minha autoestima, né? A minha beleza. Eu acho que a beleza maior, ela vem de dentro. Então, o que eu passo para fora é o que era mais importante. E aí eu fiz vários testes, acho que eu testei tudo. É turbante, é lenço. Ficou interessantíssimo. Depois pega o Instagram da Sabrina para pegar, que é bacana. Isso, e aqui no núcleo, né, eu vinha conhecer as perucas
de cabelo natural. Foi aqui no núcleo, porque geralmente a gente só vê peruca artificial. E aqui no núcleo eu vim, conversei com as meninas. Antes mesmo de ficar careca, eu já tinha vindo, provado algumas perucas. E aí o pessoal da ONG, né, Fio de Luz, que é lá de Belo Horizonte, que fornece aqui as perucas para o núcleo, até quis me conhecer, porque falou assim, que menina é essa que usa tanta peruca? É a louca das perucas. Fui eu mesma. E aí, eu acho que foi uma fase super legal. Eu todo dia postava uma foto com um cabelo diferente. E eu acabei passando isso para outras pacientes lá durante o meu tratamento lá em Patinga. Eu encontrava muito paciente que era de distritos aqui, que nem sabiam da existência do núcleo, que não sabe desse serviço que o núcleo oferece, que é essa doação da peruca. Então, eu sempre passava a informação, vai lá no núcleo, faz o cadastro, você pode pegar a sua peruca, não fica sem cabelo. Se você não usar peruca, tem lenço, tem alguma forma de você se adaptar e o importante é você se sentir bem durante esse período. É isso aí. E não só a peruca, né, Amanda? Vamos chegar aqui pertinho. A Amanda é assistente social aqui do núcleo, né? E, então, o núcleo tem uma rede de apoio fantástica, né? Com assistente social, tem fisioterapeuta, tem psicólogo, tem as pessoas que precisam ficar acamadas, tem cadeira de roda. Enfim, né? Existem várias fases do tratamento, não só do câncer de mama, que é o Outubro Rosa. A gente fala muito do câncer de mama, mas tem outros pacientes oncológicos aí de outras partes do corpo, né? Vamos dizer assim, né? Outro diagnóstico. Nem fala bonitinho, eu não sei falar bonitinho assim. Mas, enfim, eu acho que é muito interessante, né? Você que ainda não conhece o trabalho do núcleo, procurar conhecer um pouquinho, né? Porque realmente é uma rede de apoio muito importante que vocês dão aqui, não é? Eu agradeço muito a oportunidade da gente conversar, né? Trazer esse tema aqui que é relevante no outubro. A gente sempre busca falar um pouquinho, né? A gente traz essa campanha ativa, né? Mas o núcleo está aqui o ano inteiro, né? Os serviços que são prestados, eles são prestados o ano inteiro. O núcleo ele não atende somente pacientes de diagnóstico de câncer de mama, assim, né? Como o Nathan falou, a gente atende todos os tipos de diagnósticos de câncer, tá? Então, assim, o núcleo é uma rede de apoio, é um serviço de apoio que está aqui para o paciente, a partir do momento da descoberta. O núcleo não atende somente Caratinga, tá? A Sabrina falando sobre a questão dos municípios vizinhos, distritos, que às vezes a pessoa tem pouco acesso, né, à informação sobre a instituição, mas a gente convida a todos que venham conhecer. Opa! É ao vivo, é ao vivo. Segura para nós, Ana. Tá ótimo. Que venham conhecer os nossos serviços, que venham conhecer o núcleo, que procurem, né, a instituição também nas redes sociais, né? Se quiser conversar com a gente, tirar alguma dúvida, a gente está à disposição. Por quê? Como eu disse, nós somos uma rede de apoio. Os serviços que estão aqui, eles são de forma gratuita. E eles são fornecidos a partir da doação de pessoas comuns, né? A gente recebe donativo, né? Doação em dinheiro ou outros tipos de donativos, né? Da população em geral, e é a partir desses donativos que esses serviços acontecem, né? Então, aqui hoje nós temos nutrição, nós temos psicólogo, nós temos o serviço social que está ali disponível para atendê-los, fisioterapia, a gente tem o grupo de apoio aqui dentro também, que é um grupo muito bacana, que é onde os pacientes eles conseguem conversar entre si, trocar informações, trocar ideias, dar apoio um para o outro, que isso é muito importante. A gente vê a Sabrina falando que recebeu muito apoio da família, ela comentou com a gente que antes, né, na externa aqui, e nem sempre isso acontece. Então, assim, eles trocam esse apoio entre eles fazem isso, sabe? Isso ajuda muito para que o tratamento funcione de uma forma muito mais tranquila, né? Flua de uma forma mais tranquila. Então, assim, o núcleo, ele vira para eles quase uma casa, né? A frequência que nós temos dos pacientes aqui dentro, ela é constante, porque às vezes vem para conversar, às vezes vem para buscar algum serviço, para trocar alguma ideia, para... Me ajuda, onde que eu vou para poder achar isso aqui? Esse serviço é onde? Então, a gente acaba fazendo um direcionamento, é uma rede de apoio mesmo. É muito bacana o serviço, viu, gente? Agora eu quero saber, para a gente encerrar a live aqui, porque a gente vai falar do Outubro Rosa, gente, durante o mês todo. Né? Já tem a semana que vem um podcast muito bacana. Não percam, né? Está agendado eu sem ponto final, então fiquem ligados aqui na Doc TV, que você vai ter informação durante o mês inteiro aí sobre o Outubro Rosa.
Que efetiva ação assim, do Outubro Rosa, falando de prevenção ao câncer de mama, que está prevista para o núcleo executar esses dias, Amanda? Como a gente cita, né, essa campanha ela existe o ano inteiro, mas ela se intensifica no outubro, né, não tem como. O outubro ele virou sinônimo de preocupação com a saúde, né, então assim, há uma busca muito grande e a gente, claro, faz a nossa parte aqui, porque a conscientização, né, de buscar o diagnóstico de uma forma precoce para que o tratamento seja, né, feito também de uma forma mais tranquila, uma das coisas que o núcleo preza muito, assim como a prevenção, né? Então a gente faz essas ações voltadas justamente por isso. No outubro nós vamos ter alguns podcasts que a gente vai conversar, a gente viu que o podcast hoje ele é uma forma muito direta da gente conversar com o público. É né? gostoso, né? É gostoso, é muito bacana. Então a gente vai fazer alguns podcasts, né, em várias mídias aí, uma delas está com vocês lá no ponto final. Então, a gente vai fazer essas conversas, essas rodas de conversa, né? Vai ser um negócio bem bacana, bem gostoso, com diversos profissionais, então, da área mesmo. Então, vai ter enfermeira oncológica, igual hoje está a doutora Samira aqui falando brilhantemente. Então, a gente vai ter vários profissionais falando sobre. Nós vamos fazer um evento, assim, tá terminando de fechar, assim, mas dando um spoilerzinho, assim. No final do mês, a gente vai ter um evento na praça, com prestação de serviço. Então, vai ser um evento bem bacana. A gente vai levar o serviço do núcleo para a praça, para todo mundo conhecer. Então, fiquem atentos que a gente vai dar mais informações depois aí. Fora a nossa mídia social também, que vai funcionar durante o mês aí, com várias informações aí. Então, nos sigam, né? Procure lá o núcleo lá na rede social, no Instagram, que vai ter muita informação bacana também. É isso aí. Gente, vamos encerrando por aqui. Eu acho que ficou muito bem esclarecidas as coisas. Doutora Samira, obrigado. Deu uma aula pra gente, né? Sabrina e Ana, sucesso nesse finalzinho de tratamento. Saúde para vocês. Que dê tudo certo. E pode falar com a turma toda do núcleo. Nós estamos juntos, tá? Estamos juntos na campanha. Pode contar com a gente aí que a gente quer divulgar essas ações todas do Outubro Rosa. Semana que vem, então, gente, já chamando vocês para curtirem aí o 100 ponto final, porque vai ter uma roda de conversa muito bacana, tá bom? Docton TV, com você a qualquer hora, em qualquer lugar.